Neuroliderança e inteligência e cultura organizacional no Reskilling Direitos Autorais. Estudo e pesquisa Professor Roberto de Oliveira. Acesse o site abaixo gratuitamente e verifique sobre textos plagiados. Em um cenário em que a requalificação profissional, reskilling, processo de aprender novas competências para atuar em outra função, deixou de ser um projeto pontual e se tornou uma agenda permanente, organizações que desejam crescimento sustentável precisam de lideranças capazes de aprender, desaprender e reaprender com velocidade, sem perder consistência ética e foco em resultados. Este estudo integra linhas de pesquisa aplicadas em neurociência do trabalho, aprendizagem organizacional, cultura e inteligência emocional, conectando evidências científicas a práticas objetivas de gestão de pessoas e desempenho. O impacto é direto: decisões sob pressão, segurança psicológica, engajamento, desenho de trilhas de aprendizagem e governança cultural podem ser aprimorados quando se compreende como atenção, memória, recompensa, estresse e hábitos influenciam o comportamento no ambiente corporativo. A relevância científica está em confrontar modelos clássicos de cultura e liderança com achados contemporâneos sobre aprendizagem e adaptação. A relevância prática está em oferecer bases sólidas para programas de desenvolvimento de líderes, capacitações, palestras e treinamentos corporativos mensuráveis, capazes de reduzir resistência a mudanças, elevar performance e acelerar a transformação de competências. Para empresas e entidades, contratar formações fundamentadas em evidências é uma decisão estratégica, diminui custos de rotatividade, aumenta a efetividade do treinamento e fortalece uma cultura que sustenta o reskilling, requalificação profissional, como vantagem competitiva. Resumo. Este artigo analisa, sob abordagem interdisciplinar, como a neurociência aplicada ao trabalho, a inteligência cognitiva, emocional e coletiva, e a cultura organizacional interagem para sustentar processos de requalificação profissional, reskilling, processo de aprender novas competências para atuar em outra função, em ambientes de mudança acelerada. Parte-se do problema de pesquisa: quais fatores neurocognitivos e culturais explicam a variação de eficácia entre iniciativas de requalificação, mesmo quando o investimento em treinamento é semelhante. O objetivo é discutir evidências teóricas e empíricas recentes, confrontando-as com referenciais clássicos, para propor interpretações críticas e aplicações práticas que elevem a efetividade do desenvolvimento de competências. Metodologicamente, trata-se de estudo teórico-analítico, com revisão narrativa e análise crítica de literatura nacional e internacional, priorizando publicações dos últimos 10 anos e relatórios técnico-institucionais. Os resultados da análise indicam que programas de requalificação tendem a falhar quando ignoram limites de atenção, carga cognitiva e consolidação de memória, desconsideram emoções e recompensas que sustentam a motivação, operam em culturas com baixa segurança psicológica, alta punição ao erro e comunicação opaca, tratam a aprendizagem como evento, e não como sistema. Em contrapartida, iniciativas bem-sucedidas combinam liderança que regula estresse e promove sentido, desenho instrucional compatível com ciência da aprendizagem, e uma cultura que integra práticas de feedback, experimentação e ética. Conclui-se que a neuroliderança, entendida como liderança informada por evidências sobre comportamento e aprendizagem, é mediadora crítica entre investimento em treinamento e transferência de aprendizagem para o trabalho, com implicações para a governança de pessoas, desenho de carreiras e sustentabilidade organizacional. Palavras-chave: neurociência aplicada ao trabalho, cultura organizacional, inteligência emocional, aprendizagem organizacional, requalificação profissional. Introdução. A requalificação profissional, reskilling, processo de aprender novas competências para atuar em outra função, ganhou centralidade no debate sobre competitividade, produtividade e empregabilidade, impulsionada por automação, digitalização e reorganização de cadeias de valor. Relatórios internacionais têm indicado que uma parcela relevante das habilidades exigidas no trabalho tende a mudar em poucos anos, exigindo que empresas migrem de treinamentos esporádicos para ecossistemas contínuos de aprendizagem. World Economic Forum, 2023. Entretanto, embora investimentos em capacitação tenham aumentado em diversos setores, observa-se variação significativa na efetividade. Algumas organizações conseguem transformar aprendizagem em desempenho, enquanto outras acumulam certificados sem transferência real para a prática. O problema de pesquisa que orienta este estudo pode ser assim delimitado: quais fatores neurocognitivos e culturais explicam por que iniciativas de requalificação profissional, reskilling, processo de aprender novas competências para atuar em outra função, apresentam resultados tão distintos entre organizações e equipes, mesmo quando o conteúdo e os recursos são comparáveis.
O objetivo geral é analisar, à luz de evidências recentes e de referenciais clássicos, a interação entre neuroliderança, inteligência e cultura organizacional como elementos que condicionam motivação, aprendizagem e adoção de novos comportamentos no trabalho. Como objetivos específicos, busca-se discutir mecanismos de atenção, memória, recompensa e estresse que afetam a aprendizagem, relacionar inteligência emocional e segurança psicológica à qualidade da aprendizagem social, e interpretar como padrões culturais podem acelerar ou bloquear mudanças de competência. A justificativa do estudo repousa em 3 dimensões. Na dimensão científica, a necessidade de integrar achados de neurociência e psicologia do trabalho a teorias de cultura organizacional e aprendizagem, evitando reducionismos e soluções de moda, que prometem resultados sem sustentação empírica. Na dimensão acadêmica, o tema demanda síntese crítica atualizada, pois o debate sobre competências costuma fragmentar-se entre treinamento, tecnologia educacional e gestão de pessoas, sem integrar determinantes comportamentais e culturais. Na dimensão prática, decisões sobre treinamento, trilhas de carreira, avaliação e liderança impactam diretamente custos, produtividade, clima e saúde mental, especialmente em contextos de alta pressão e incerteza. RU 2022. A relevância do tema também se vincula à compreensão do comportamento humano no trabalho. A cultura, entendida como um padrão de pressupostos básicos, compartilhados, que orienta percepção e ação, tende a ser invisível para quem a vive, mas decisiva para o que é valorizado, recompensado e aprendido. Schein, 2010. Ao mesmo tempo, a aprendizagem e a mudança comportamental dependem de condições psicológicas e sociais. Edmondson, 2019, demonstra que ambientes com segurança psicológica favorecem a aprendizagem por permitir que erros sejam discutidos sem humilhação, o que é crucial quando se aprende algo novo. Em termos motivacionais, a autonomia, a competência percebida e o vínculo social sustentam engajamento e persistência, elementos centrais para a requalificação profissional. Deci, Ryan, 2000. Este artigo adota a redação impessoal e fundamentação por citações diretas e indiretas conforme normas técnicas. Considera-se, por fim, que o termo reskilling, requalificação profissional, não se reduz a aprender uma ferramenta, mas representa uma transição de identidade profissional, exigindo reorganização de hábitos, crenças de autoeficácia e sentidos atribuídos ao trabalho, aspectos fortemente mediados por lideranças e cultura. DESENVOLVIMENTO. Compreender a requalificação profissional, reskilling, processo de aprender novas competências para atuar em outra função, exige reconhecer que aprender no trabalho não é apenas acumular informação, mas consolidar mudanças comportamentais sob restrições reais de tempo, atenção e pressão por resultados. A ciência cognitiva demonstra que a atenção é um recurso limitado e que o excesso de informações e interrupções aumenta a carga cognitiva, reduzindo compreensão e retenção. Sweller, 1988. Em ambientes organizacionais, isso se traduz em treinamentos longos, desconectados da prática e realizados sob sobrecarga, que tendem a produzir baixa transferência. Assim, uma política de requalificação efetiva precisa ser coerente com princípios de aprendizagem distribuída, prática deliberada e feedback, além de considerar a influência do estresse sobre memória e tomada de decisão. O estresse, quando crônico, associa-se a prejuízos na flexibilidade cognitiva e no controle executivo, afetando a capacidade de aprender e adaptar-se. Embora a neurociência seja frequentemente usada de modo superficial no mundo corporativo, há evidências consolidadas de que estados emocionais modulam atenção, motivação e consolidação de memória. Damasio, 2012, sustenta que emoção e razão não são sistemas independentes, emoções influenciam escolhas e aprendizagem. Em termos de liderança, isso desloca o foco de cobrança por performance para criação de condições para performance, envolvendo clareza de objetivos, redução de ambiguidade destrutiva e manejo de demandas para evitar fadiga decisória. A liderança informada por evidências sobre comportamento pode ser compreendida como neuroliderança, um modo de conduzir pessoas que considera mecanismos de aprendizagem, motivação e autorregulação. Tal perspectiva não implica biologizar problemas sociais, mas reconhecer limites e potencialidades humanas para desenhar sistemas de trabalho mais eficazes. Rock, 2008, argumenta que ameaças sociais percebidas no trabalho podem ativar respostas defensivas comparáveis a ameaças físicas, reduzindo a abertura à aprendizagem. Mesmo que a metáfora de cérebro ameaçado seja usada com cautela, sua implicação prática é consistente com achados sobre clima, humilhação pública, punição ao erro e comunicação opaca tendem a reduzir participação, criatividade e experimentação, justamente o oposto do necessário para a requalificação profissional, reskilling, processo de aprender novas competências para atuar em outra função.
A inteligência, neste estudo, é tratada de forma plural, inclui capacidades cognitivas, análise, resolução de problemas, emocionais, percepção e regulação de emoções, e sociais, coletivas, coordenação, confiança, aprendizagem em grupo. Goleman, 1998, popularizou a inteligência emocional ao evidenciar que competências emocionais influenciam desempenho e liderança. Revisões posteriores mantiveram a relevância do construto, ainda que recomendem maior precisão conceitual e metodológica. Maier, Salovey, Caruso, 2008. No contexto do reskilling, requalificação profissional, inteligência emocional é crucial porque aprender envolve frustração, comparação social e risco de exposição. O indivíduo que não regula a ansiedade diante do erro tende a evitar desafios, equipes que não sabem conversar sobre conflitos tendem a transformar a aprendizagem em disputa de status. A autoeficácia, conceito central em Bandura, 1997, também se mostra decisiva. Pessoas persistem mais quando acreditam ser capazes de aprender. Na prática organizacional, isso significa que avaliações e feedback precisam ser desenhados para produzir confiança realista, não otimismo vazio. Dweck, 2006, contribui ao discutir mentalidades de crescimento, ressaltando que crenças sobre capacidade podem ampliar a disposição para enfrentar desafios. No trabalho, tais crenças são moldadas por mensagens de líderes, políticas de reconhecimento e narrativas culturais sobre erro e excelência. Logo, requalificação profissional, reskilling, processo de aprender novas competências para atuar em outra função, não é somente uma agenda de treinamento, é uma agenda de cultura e identidade. Ao discutir cultura organizacional, é necessário retomar clássicos sem ignorar avanços contemporâneos. Schein, 2010, oferece base robusta ao definir cultura como camadas de artefatos, valores e pressupostos básicos. Essa abordagem continua relevante para explicar por que programas de mudança falham quando tentam implantar comportamentos sem alterar sistemas de recompensa, critérios de promoção e padrões de comunicação. Hofstede, 2001, embora alvo de críticas por generalizações culturais, permanece referência para discutir como valores e práticas variam em contextos nacionais e influenciam relações de poder, aversão à incerteza e coletivismo, dimensões que impactam o aprendizado no trabalho. No campo contemporâneo, a segurança psicológica tornou-se variável-chave para a aprendizagem em equipe. Edmondson, 2019, sintetiza evidências de que times com segurança psicológica reportam mais erros, não porque errem mais, mas porque ocultam menos. Isso permite correção e melhoria. Para reskilling, requalificação profissional, tal ponto é decisivo. Aprender novas funções implica cometer erros iniciais. Se a cultura pune o erro com sarcasmo, isolamento ou avaliação injusta, o indivíduo se protege por silêncio e evitamento, reduzindo a aprendizagem. Nessa direção, uma afirmação direta e aplicável é que, segurança psicológica não é ser gentil, é tornar seguro dizer a verdade. Edmondson, 2019, p. 45. A citação reforça que o tema é estrutural, não emocionalista. A transformação de competências, porém, não ocorre em vácuo, ela acontece em sistemas organizacionais com metas, métricas e pressões. Cotter, 1996, descreve que mudanças falham frequentemente por ausência de senso de urgência, coalizões fracas e comunicação inconsistente. Embora seu modelo seja clássico, sua aplicação ao reskilling, requalificação profissional, é atual, sem narrativa convincente e sem proteção de tempo para aprender, a urgência vira ansiedade, não mobilização. Nessa mesma linha, Argyris e Sean, 1996, distinguem aprendizagem de simples correção de erros, loop simples, de aprendizagem que revisa pressupostos, loop duplo. Requalificar pessoas para novas funções frequentemente exige loop duplo. Não basta fazer melhor, é preciso fazer diferente, o que demanda revisão de crenças e rotinas. A literatura de aprendizagem organizacional e gestão do conhecimento reforça a necessidade de práticas sociais para consolidar competência. Nonaka e Takeuchi, 1995, propõe que conhecimento se cria pela conversão entre tácito e explícito, em interações sociais e contextos propícios. Em requalificação profissional, reskilling, processo de aprender novas competências para atuar em outra função, isso sugere que comunidades de prática, mentoria e aprendizagem no fluxo de trabalho são mais efetivas do que cursos isolados. Contudo, a organização precisa equilibrar padronização com autonomia. Autonomia favorece motivação, mas requer clareza de princípios e critérios de qualidade. Deci, Ryan, 2000. A gestão contemporânea de talentos, ao tratar de reskilling, requalificação profissional, vem enfatizando habilidades transferíveis e aprendizagem ao longo da vida.
O World Economic Forum 2020-2023 aponta que mudanças tecnológicas podem deslocar tarefas e exigir novas competências em ampla escala, pressionando empresas a reestruturar funções e trilhas. Ainda que estimativas variem, a mensagem convergente é que a obsolência de habilidades é rápida e que a aprendizagem precisa ser contínua. No Brasil, o desafio se intensifica por heterogeneidade educacional e desigualdades de acesso, o que exige políticas corporativas com suporte, tutoria e desenho inclusivo. A cultura organizacional, por sua vez, pode acelerar ou bloquear esse movimento por meio de mecanismos cotidianos. Recompensas, promoções e reconhecimento sinalizam o que realmente importa. Se a organização afirma valorizar a aprendizagem, mas promove apenas quem apaga incêndio e trabalha em excesso, cria-se um conflito cultural. Aprende-se que estudar e treinar é secundário. Em termos de clima, a transparência da liderança, a justiça organizacional e a coerência entre discurso e prática influenciam confiança, que é condição para cooperação e compartilhamento de conhecimento. Robbins, Jude, 2017. Em ambientes de baixa confiança, pessoas guardam informações para manter poder, prejudicando a aprendizagem coletiva. A inteligência coletiva, nesse cenário, depende de processos de coordenação e comunicação. Equipes com diversidade de perspectivas podem aprender mais, mas também podem entrar em conflito improdutivo se não houver regras de interação e respeito. A liderança tem papel de arquitetura social, criar rituais de revisão, promover retrospectivas, instituir feedback frequente e orientar decisões por dados. Entretanto, tais práticas não devem ser mecânicas, precisam de sentido. Weick, 1995, argumenta que organizações constroem sentido, sense-making, construção de significado, processo pelo qual pessoas interpretam eventos para agir coletivamente. Ao introduzir reskilling, requalificação profissional, líderes precisam criar sentido para a mudança, conectando-a à identidade, propósito e contribuição social, evitando narrativas de medo. Do ponto de vista ético, a requalificação profissional, reskilling, processo de aprender novas competências para atuar em outra função, pode ser tratada como responsabilidade compartilhada entre indivíduo e organização. Se a empresa exige mudança contínua sem oferecer tempo, recursos e suporte, transfere risco de forma injusta. Além disso, o uso de dados e tecnologias de aprendizagem exige governança. Diretrizes internacionais sobre IA e dados no trabalho têm ressaltado transparência, privacidade e prevenção de vieses, OECD, 2019. Assim, programas de reskilling, requalificação profissional, precisam incluir critérios claros de avaliação, trilhas acessíveis e monitoramento de impactos, para evitar exclusão de grupos com menor capital educacional ou menor acesso a redes informais. A literatura sobre treinamento e desenvolvimento também mostra que efetividade depende de alinhamento entre necessidades, desenho instrucional e ambiente de aplicação. Kirkpatrick e Kirkpatrick, 2016, reiteram que avaliar apenas reação ao treinamento é insuficiente, é necessário medir aprendizagem, comportamento e resultados. Contudo, medir comportamento exige que o contexto permita aplicar o aprendido. Se o gestor não delega, se não há ferramentas, ou se a cultura penaliza a tentativa, a transferência não ocorre. Assim, neuroliderança, inteligência e cultura convergem para a mesma tese: aprender é um fenômeno sistêmico. Nesse sentido, cabe uma síntese interpretativa. O reskilling, requalificação profissional, é mais eficaz quando é tratado como estratégia organizacional e não como projeto de RH. Estratégia implica governança, priorização e coerência com estrutura. Mintzberg, 1994, critica a crença de que estratégia é apenas planejamento formal, ela emerge de padrões de ação. Logo, a estratégia de requalificação se revela na prática: agendas que reservam tempo real para aprender, líderes que dão exemplo ao estudar, sistemas de metas que incluem aprendizagem, e cultura que trata erro como dado para melhoria. No plano micro, a neuroliderança pode ser operacionalizada por práticas simples e cientificamente plausíveis. A primeira é reduzir ambiguidade, objetivos claros diminuem estresse desnecessário e melhoram foco. A segunda é estimular prática espaçada e feedback frequente, aprendizagem se consolida pela repetição distribuída e correção. A terceira é cuidar da experiência emocional, elogio específico e reconhecimento por esforço competente reforçam motivação sem infantilizar, crítica deve ser comportamental e orientada à melhoria. A quarta é criar segurança psicológica, reuniões em que perguntas são bem-vindas e em que líderes admitem limites sinalizam que aprender é legítimo. Essas práticas não substituem política, elas a tornam viva. Uma discussão crítica é necessária para evitar simplificações. Neuro não deve ser usado como selo de autoridade para justificar intervenções sem evidência.
A contribuição deste estudo é integrar conhecimentos, reconhecendo que cérebro, emoção e cultura são dimensões interdependentes, ambientes moldam comportamento, comportamento consolida cultura, cultura molda o que as pessoas aprendem e o que evitam aprender. Assim, requalificação profissional, reskilling, processo de aprender novas competências para atuar em outra função, torna-se uma lente para avaliar maturidade organizacional. Organizações maduras aprendem com rapidez sem adoecer pessoas, organizações imaturas exigem mudança contínua por meio de medo e pressão, gerando rotatividade, cinismo e baixa qualidade. Por fim, a discussão deve incluir saúde mental e sustentabilidade. A Organização Mundial da Saúde tem enfatizado a relevância do bem-estar no trabalho e a necessidade de prevenção de riscos psicossociais, WHO, 2022. Se o reskilling, requalificação profissional, for conduzido como corrida sem descanso, pode agravar esgotamento e reduzir a aprendizagem. Aprender exige energia, tempo e condições mínimas. O papel da liderança, portanto, é também de cuidado organizacional, não no sentido paternalista, mas no sentido de desenhar trabalho viável, com exigência alta e suporte alto, o que tende a produzir desempenho sustentável. Conclusão. Este artigo analisou criticamente a interação entre neuroliderança, inteligência e cultura organizacional como fundamentos para a efetividade da requalificação profissional, reskilling, processo de aprender novas competências para atuar em outra função. Retomando o problema de pesquisa, conclui-se que a variação de resultados entre iniciativas de requalificação não se explica apenas por conteúdo, plataforma ou investimento financeiro, mas por condições neurocognitivas e culturais que modulam motivação, atenção, consolidação de memória, cooperação e transferência de aprendizagem para o trabalho. Os principais achados interpretativos indicam que programas de reskilling, requalificação profissional, tendem a fracassar quando são desenhados como eventos isolados, desconectados de tempo protegido, práticas de feedback e oportunidades reais de aplicação, quando operam em culturas de medo, punição ao erro e comunicação opaca, e quando negligenciam dimensões emocionais e sociais do aprender, como autoeficácia, pertencimento e segurança psicológica. Em contrapartida, iniciativas efetivas integram ciência da aprendizagem, governança de pessoas e cultura, com liderança capaz de reduzir ameaças sociais desnecessárias, criar sentido para a mudança e sustentar rotinas de melhoria. Como aplicações práticas, recomenda-se que organizações tratem requalificação profissional, reskilling, processo de aprender novas competências para atuar em outra função, como estratégia, com diagnóstico de competências, trilhas conectadas a projetos reais, sistemas de métricas além de satisfação, e formação de líderes para práticas consistentes de clareza, feedback e segurança psicológica. Recomenda-se, ainda, que a cultura seja gerida por coerência. Critérios de promoção, recompensas e rituais devem valorizar aprendizagem e colaboração, não apenas urgência e horas trabalhadas. Para pesquisas futuras, sugere-se aprofundar estudos empíricos em contextos brasileiros, comparando setores e níveis de maturidade cultural, e investigando relações entre segurança psicológica, carga de trabalho, desenho instrucional e indicadores objetivos de desempenho. Também se recomenda investigar modelos de governança ética para uso de dados em aprendizagem corporativa, bem como efeitos de intervenções de liderança baseadas em evidências sobre saúde mental e retenção. Em síntese, neuroliderança, inteligência e cultura não são temas paralelos, são dimensões complementares de um mesmo fenômeno, e sua integração aumenta a probabilidade de que o reskilling, requalificação profissional, produza valor sustentável para pessoas e organizações. Referências bibliográficas. 1. Argyris, Chris, Sean, Donald A. Organizational Learning e Theory, Method, and Practice. Reading, Edison Wesley, 1996. 2. Bandura, Albert. Self-Efficacy, The Exercise of Control. New York, W. H. Freeman, 1997. 3. Bass, Bernard M. Riedel, Ronald E. Transformational Leadership. 2. Ed. New York, Psychology Press, 2006. 4. Boyatzis, Richard E. The Competent Manager, A Model for Effective Performance. 2. Ed. Hoboken, Wiley, 2008. 5. Damasio, Antônio. O Erro de Descartes, Emoção, Razão e o Cérebro Humano. São Paulo, Companhia das Letras, 2012. 6. Deci, Edward L. Ryan, Richard M. The What, and Why, of Goal Pursuits, Human Needs and the Self-Determination of Behavior. Psychological Inquiry, London, V. 11, número 4, p. 227 a 268, 2000. DOI, 10,1207, S15.327.965 PLI 1104_01.
7. Dweck, Carol S. Mindset, The New Psychology of Success. New York, Random House, 2006. 8. Edmondson, M.C. The Fearless Organization, Creating Psychological Safety in the Workplace for Learning, Innovation, and Growth. Hoboken, Wiley, 2019. 9. Fleury, Maria Tereza Leme, Fleury, Afonso. Estratégias empresariais e formação de competências, um quebra-cabeça caleidoscópico da indústria brasileira. 3. Ed. São Paulo, Atlas, 2004. 10. Goleman, Daniel, Working with Emotional Intelligence, New York, Bentham Books, 1998. 11. Hofstede, Geert, Cultures Consequences, Comparing Values, Behaviors, Institutions and Organizations Across Nations. 2. Ed. Thousand Oaks, Sage, 2001. 12. Kahneman, Daniel, Thinking, Fast and Slow, New York, Farrar, Strauss and Giroux, 2011. 13. Kirkpatrick, Donald L. Kirkpatrick, James D. Kirkpatrick's Four Levels of Training Evaluation. Alexandria, ATD Press, 2016. 14. Cotter, John P. Leading End, Boston, Harvard Business School Press, 1996. 15. Locke, Edwin A. Latam, Gary P. A Theory of Goal Setting and Task Performance. Englewood Cliffs, Prentice Hall, 1990. 16. Mayer, John D. Salovey, Peter, Caruso, David R. Emotional Intelligence, New Ability or Eclectic Traits. American Psychologist, Washington, D.C., v. 63, número 6, p. 503 a 517, 2008. DOI, 10.1037.0003.066 ramal 63, 6503. 17. Mintzberg, Henry. The Rise and Fall of Strategic Planning. New York, Free Press, 1994. 18. Nonaka, Ikujiro, Takeuchi, Hirotaka. The Knowledge Creating Company, How Japanese Companies Create the Dynamics of Innovation. New York, Oxford University Press, 1995. 19. OECD Principles on Artificial Intelligence. Paris, OECD Publishing, 2019. Disponível em acesso em 8 de janeiro 2026. 20. Pfeffer, Jeffrey, Sutton, Robert E. The Knowing Doing Gap, How Smart Companies Turn Knowledge into Action. Boston, Harvard Business School Press, 2000. 21. Robbins, Stephen P. Jude, Timothy A. Organizational Behavior. 17. Ed. Boston, Pearson, 2017. 22. Rock, David. Scarf, A Brain-Based Model for Collaborating with and Influencing Others. Neuroleadership Journal, S. L. V. 1. p. 44 a 52, 2008. 23. Shine, Edgar H. Organizational Culture and Leadership. 4. Ed. San Francisco, José Bays, 2010. 24. Sueller, John. Cognitive Load During Problem Solving, Effects on Learning. Cognitive Science, Hoboken, v. 12, número 2, p. 257 a 285, 1988. DOI, 10.1207, S155167009 COG 1202_4. 25. Taylor, Frederick W. The Principles of Scientific Management. New York, Harper Brothers, 1911. 26. Vergara, Silvia Constante. Projetos e relatórios de pesquisa em administração. 16. Ed. São Paulo, Atlas, 2016. 27. Vaik, K.O.E. Sense-Making in Organizations. Thousand Oaks, Sage, 1995. 28. World Economic Forum. The Future of Jobs Report 2020. Geneva, World Economic Forum, 2020. Disponível em acesso em 8 de janeiro 2026. 29. World Economic Forum. The Future of Jobs Report 2023. Geneva, World Economic Forum, 2023. Disponível em acesso em 8 de janeiro 2026. 30. World Health Organization. Guidelines on Mental Health at Work. Geneva, RU, 2022. Disponível em acesso em 8 de janeiro 2026. 31. YUKL, Gary.
Leadership in Organizations. 8. Ed. Boston, Pearson, 2013. 32. Zenger, John H. Folkman, Joseph. The Extraordinary Leader, Turning Good Managers into Great Leaders. New York, McGraw-Hill, 2002. 33. Zarifian, Felipe. Objetivo Competência, por uma nova lógica. São Paulo, Atlas, 2001. 34. March, James G. Exploration and Exploitation in Organizational Learning. Organization Science, Catonsville, V. 2, número 1, p. 71 a 87, 1991. DOI, 10,1287, ORSC, 2 de janeiro de 71. 35. Locke, Edwin A. Toward a Theory of Task Motivation and Incentives. Organizational Behavior and Human Performance, S. L. V. 3, número 2, p. 157 a 189, 1968. DOI, 10,10160030507368900044. 36. Porter, Michael E. Competitive Advantage, Creating and Sustaining Superior Performance. New York, Free Press, 1985. 37. Brown, John Seeley, do Guide, Paul. Organizational Learning and Communities of Practice, Toward a Unified View of Working, Learning, and Innovation. Organization Science, Catonsville, V. 2, número 1, p. 40 a 57, 1991. DOI, 10,1287, ORSC, 2 de janeiro de 40. 38. Lave, Jean, Wenger, Etienne. Situated Learning, Legitimate Peripheral Participation. Cambridge, Cambridge University Press, 1991. 39. Wenger, Etienne. Communities of Practice, Learning, Meaning, and Identity. Cambridge, Cambridge University Press, 1998. 40. Deming, W. Edwards. Out of the Crisis. Cambridge, MIT Press, 1986. Hashtag Estudando como sempre aprendendo como nunca.